Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 36. A ressurreição de Dorcas é a epígrafe do texto. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demore em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo. E todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Que Deus nos abençoe por intermédio de sua santa e poderosa palavra. É a nossa oração aqui nesta tarde. Meninas, noiva santa do Cordeiro, nós fizemos menção da palavra de Deus que está no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. O livro de Atos nos mostra o cenário do crescimento e da expansão da igreja. Os evangelhos falaram da obra de Cristo. O livro de Atos vem falar da continuidade da obra de Cristo por intermédio dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus, daqueles que foram discípulos e que depois do derramamento do Espírito serão apóstolos. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. Lucas era médico, Lucas era cooperador de Paulo. Lucas, até o capítulo 15, do livro de Atos, ele está escrevendo do que ouviu. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Lucas escreve do que ouviu, ele investiga, ele pergunta, ele reúne informações e assim escreve. No livro de Atos, até o capítulo 15, ele está escrevendo do que ouviu. A partir do capítulo 16, ele está presente no desenvolver da história. Lucas era médico e acompanhava Paulo, era cooperador, ajudou Paulo em prisões. O livro de Atos, nós chamamos Atos dos Apóstolos, mas a princípio ele era chamado de Praxis. A palavra praxis é o nome grego que era dado a toda a escrita que narrava a história de uma personalidade. A palavra praxis era o nome dado a toda a escrita
que trazia a história de um personagem importante. Esse livro, a princípio, ele é escrito para narrar a história de um personagem importante, de um personagem ilustre. Quando alguém pegava esse livro, talvez esperasse ver a história de Pedro, de Tiago, daqueles que andaram com Jesus. Mas quando você começa a ver o desenrolar do livro, o Espírito Santo vai levando Lucas a nos apresentar personagens que antes eram anônimos. O livro que era para apresentar personagens importantes, personagens ilustres, vai nos apresentar gente anônima. Nós vamos encontrar no livro que é para narrar a história de ilustre Estevão, diácono da igreja. Ele vai surgir na história. E como que aparece? Aparece pregando. Oh, aleluia! Oh, glória! Começa a pregar e aí passa a ser visto. Oh, aleluia! Nós vamos encontrar no livro que é para narrar a história de gente ilustre, conhecida e importante. Vai ser nos apresentado Priscila e Áquila. Como que eles serão apresentados? Perseguidos, expulsos de Roma, encontrados por Paulo em Corinto, no trabalho, cuidando da igreja. Aleluia! Como que eles nos serão apresentados? Fazendo a obra. Aleluia! Nós vamos encontrar Ágabo. Você conhece? Já ouviu falar? Não, mas ele será apresentado no livro de Atos, que ele é profeta. Como ele é apresentado, aleluia, entregando mensagem, oh glória, entregando o recado do Altíssimo, oh aleluia. Como que ele é apresentado sendo boca de Deus na terra? É assim que ele é apresentado, assim. Porque o livro de Atos, que era para narrar a história de um personagem importante, vai apresentar tanta gente desconhecida. Porque no capítulo 2 desse livro acontece o derramar do Espírito Santo. Oh, aleluia! E quando o Espírito é derramado, não há espaço para fulano e para Beltrano. Quando o Espírito é derramado, não há espaço para o nome de Beltrano ser ovacionado. Aí não é alguém chegando e sendo a bola da vez, a estrela, não. O Espírito é derramado e quem é desconhecido vai ser apresentado. Aleluia! O Espírito de Deus está nessa casa, oh glória! Eu quero que você segure na mão da tua amiga e diz assim: ele está aqui, está nessa casa para apresentar anônimo. Oh, aleluia! Ele tira do nada, ele derrama dom, ele derrama graça. Quando o Espírito vem, ele vem e faz conforme o querer dele. E alguém pode estar pensando, é Pedro que tem que aparecer. E ele vai dizer, não, eu vou encontrar no meio do caminho um Paulo, um Saulo e vou apresentar. Quando o Espírito é derramado, ele manda na história. Quando o Espírito é derramado, ele dirige o trabalho. Quando o Espírito é derramado, ele está na direção. Quando o Espírito é derramado, ele dá oratória a quem não sabe falar. Ele ensina a pregar quem troca a palavra. O Espírito foi derramado e foi derramado para capacitar. Deus vai enviar, mas antes de enviar, ele diz, eu vou dar do meu Espírito. Ele quer te usar, mas antes de te usar, ele vai te encher do teu Espírito. E esse Espírito vai capacitar
capacitar e esse Espírito vai adestrar. O Espírito foi derramado e quem não era vai passar a ser, e quem não tem vai passar a ter, e quem não pode vai poder. É no poder do braço, não, é pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Capítulo 2, o Espírito foi derramado aonde? Aleluia, no cenáculo. Oh glória, o Espírito foi derramado no cenáculo. Entrou na casa, invadiu a casa. Quem estava lá fora pôde ver que algo diferente acontecia lá dentro. O que era o algo diferente que acontecia lá dentro no capítulo 2? Depois de muito tempo de espera, era o cumprimento da promessa. Aí alguém vai olhar e não vai entender, tem uma língua diferenciada. Aí alguém vai levantar quem? O Pedro, e vai dizer: não é embriaguez, sendo as primeiras horas do dia, é o cumprimento da promessa. Você vai sair daqui tomada por um espírito profético, porque é chegado um tempo de cumprimento de promessa antiga. O que foi predito pela boca de Joel vai acontecer aqui hoje, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Chegou o dia do cumprimento da promessa. Há de ser que depois da luta, há de ser que depois da prova, há de ser que depois da espera, o que é que eu vou fazer quando ela estiver dentro do cenáculo, esperando em mim, confiando em mim, acreditando em mim? Ai, Deus sabe da luta, mas Ele está vendo a tua perseverança, e Ele está dizendo: eu vou enviar um vento para sacudir a casa. Eu vou enviar um vento para sacudir a casa. Eu vou enviar um vento para sacudir a casa. Eu vou enviar um vento para sacudir a casa. Segura no braço dela. Segura, entrelaça no braço dela. Puxa ela para um lado e para o outro. Ele está enviando um vento, diz para ela, mas esse vento não derruba cenáculo. Esse vento é cumprimento. Esse vento. Ei, caramba! O Senhor